Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da bondade, da misericórdia. Uma bondade que somente o Senhor é capaz de nos oferecer, de uma alegria também que não tem explicação, que só o Senhor é capaz de nos agraciar todas as manhãs com tamanha bondade, com tamanha misericórdia, com tamanho favor, que é isso que é a graça, né? Favor imerecido. Não existe nada, absolutamente nada, que façamos para merecer a graça do Senhor, para merecer a sua bondade, para merecer o seu cuidado, o seu zelo, porque na verdade nós não merecemos nada, absolutamente nada. Mas o Deus que é o próprio amor, não é que ele tem amor, ele é o amor. No seu infinito amor, na sua infinita bondade, ele nos torna filhos. Simplesmente assim. Simples assim. Amém? Vamos orar e vamos agradecer, que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Querido Deus, Pai de amor, Senhor, muito obrigada, Jesus, pela sua bondade. Obrigada, Senhor, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, pela sua misericórdia, Pai. Obrigada, Senhor, que é tamanha bondade, tamanho amor nos constrange, Pai. Como é bom saber que nós temos um Pai que nos ama, que cuida. Como é bom, Senhor, ver o seu cuidado em pequenos e grandes detalhes, Senhor. Como é bom, Senhor, olhar e contemplar o nascer do sol, sabendo que foi o Senhor que fez. Todas as coisas o Senhor quem faz, até mesmo aquelas que o homem coloca a mão, só são feitas porque o Senhor capacita a mente humana, a inteligência humana, sabedoria humana, para que coisas sejam construídas. Senhor, como Tu és bom. Obrigada, Jesus, por mais esse fôlego de vida. Obrigada, Senhor, pela graça se renovar mais uma vez na minha vida. Obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada pela Tua bondade que é infinita. Obrigada pelo Teu amor, Jesus. Obrigada, Senhor. Como eu sou grata, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda por tudo que o Senhor fará. Peço a Ti, Senhor, que acampe os Seus anjos ao meu redor, da minha casa, da minha filha, da minha empresa, dos meus negócios, dos meus funcionários, Senhor. Eu entrego cada um deles nas Suas mãos. Cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor, a Tua palavra, declara que os anjos estão acampados ao redor deles. Protege, cuida, zela, Senhor. Envia a provisão, Senhor, vinda do céu, Senhor, aquele que necessita, Pai. Envia a Tua provisão, Senhor, envia o Teu alívio, Senhor. Envia escape, Senhor, porque em Ti o Senhor sempre nos dá escape, o Senhor sempre nos traz alívio no momento certo, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, atenta a nossa oração. Sabemos que o Senhor ouve, mas pedimos que o Senhor nos responda, Pai, encarecidamente, Senhor. Nos dá direção, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, revelação, Senhor, da Tua palavra. Senhor, nos capacita, Senhor, a compreendermos a doce voz do Espírito Santo, Senhor. Ouve o nosso clamor, Senhor. Apressa a Ti, Senhor, em nos socorrer. Existem situações nas nossas vidas, Senhor, que nós temos anseios de que se encerre para que se comece novos ciclos, ciclos na Tua presença. Declaro que toda e qualquer ação do inferno para impedir, Senhor, a gravação desse vídeo, para impedir, Senhor, que essa palavra chegue a qualquer pessoa, declaro paradas e cessadas agora, no nome de Jesus. Anula, Senhor, toda força contrária, todo impedimento, Senhor. Acampa os Seus anjos, Senhor. Tira tudo o que impeça, Pai, em nome de Jesus. Leva cativo cada mente, cada pensamento, cada sentimento, cada emoção, cada lembrança, o subconsciente. Nós submetemos ao senhorio de Cristo, Pai. Eu declaro que esse dia já é o melhor dia das nossas vidas, um dia maravilhoso, onde as Suas bênçãos nos alcançarão, Senhor, que a Tua palavra nos garante que quando estamos na Tua presença, o favor, a graça nos alcança, as bênçãos nos perseguirão, Senhor. Então nós declaramos que nós tomamos posse da Tua palavra. Declaramos nesses dias, somos filhos, somos amados, somos sábios, somos inteligentes, somos prósperos, somos ricos, somos abençoados com toda a sorte de bênção que o Senhor já derramou sobre a nossa vida. Por quê? Porque somos filhos e filhos amados, filhos cuidados, e nós nos apropriamos de todas as promessas, de todas as verdades na Bíblia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se aproprie das verdades do Senhor,
para sua vida. Não deixe que setas e mentiras do inferno deturbem a sua verdadeira identidade em Cristo, porque você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Tome posse dessas verdades, coloque elas no seu coração e siga em frente, confiando e acreditando nisso. Amém? Continuando a nossa semana falando sobre orações silenciosas, orações sonhadas, orações sussurradas, orações de súplica, de desespero. Nós vamos falar de uma oração, mas de um personagem também, de um homem de Deus que infelizmente deixou de ouvir a voz do Espírito Santo e tomou caminhos nada agradáveis. Um homem onde temos muito, mas muito a aprender com ele, muito mesmo, porque quando nós silenciamos a voz que deve ser ativa na nossa vida, é fato que a nossa vida vai ter muitos dessabores, a ponto de termos chacotas, passarmos inúmeras vergonhas, de morremos mesmo, não só fisicamente, mas a pior das mortes, a morte espiritual. E quem foi esse homem? Esse homem foi Sansão, um homem que já nasceu predestinado, um homem que já nasceu como todos nós, com um destino profético, um homem que já nasceu com seu propósito claro e estabelecido, que era ser juiz em Israel, na época de juízes, e com um propósito claro, estabelecido já desde o ventre da sua mãe. Ele era um chamado Nazireu. O que seria um Nazireu? Era um homem que ele era consagrado ao Senhor, assim como foi Samuel, que nós falamos essa semana. Sansão também era. Inclusive, uma das características do Nazireu é que ele não tomava bebida forte, ou seja, bebida alcoólica, vinho, e não cortava o seu cabelo, que é uma das principais características de Sansão, ou a força que vinha dos cabelos. Será que ela vinha mesmo do cabelo? Então, essa força realmente estava nos cabelos de Sansão? Será? Não, a força estava na fidelidade com o Senhor, que era representada pelo cumprimento de algumas doutrinas, de algumas coisas que ali era exigida. Afinal de contas, nós ainda não vivíamos a graça expressa. A graça ela não estava tão expressa como nós vivemos hoje na nova aliança. Então existia ali todo um rito, e um dos ritos era que Sansão não podia se alimentar, não podia se aproximar de mortos, não podia tomar bebida forte, a bebida forte quer dizer bebida alcoólica, e não podia passar navalhas em seus cabelos. Mas Sansão, ele teve um jeito muito peculiar de viver a sua vida. Era quase que com uma rebeldia. Ele tomava a decisão e ele fazia da forma que ele bem entendia, em algumas vezes. Sansão, ele era um homem de emoções que o dominavam. Era um homem que não controlava suas emoções, sem inteligência emocional, sem controle das suas emoções. Quando ele decidia que ele queria uma determinada mulher, ele ia atrás dessa mulher. E o povo de Israel, ele tinha que se casar com mulheres de Israel para que não houvesse justamente esse afastamento da adoração ao Senhor, como aconteceu com Salomão. Salomão, no final da sua vida, se casou com tantas inúmeras mulheres que acabou se afastando da presença do Senhor. A mesma coisa foi com Sansão. Só que, uma vez você clamou o nome do Senhor com fé, você acessa o coração do Senhor, indiferente do lugar que você esteja. De qualquer lugar que você esteja, o mais profundo do poço que você se encontra hoje, o Senhor vai ouvir a sua oração. Ainda mais se for com uma oração com fé. E Ele ouve e Ele responde. Nossa oração foi por respostas, para que o Senhor nos dê direcionamento, o Senhor nos responda, o Senhor nos traga clareza sobre situações. E foi assim com a vida de Sansão. Foi assim com Sansão. Sansão passou por inúmeras situações, tirava a chacota do povo filisteu, provocou bastante. Enfim, com o passar do tempo, ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila, que foi a perdição da vida de Sansão. Existem relacionamentos na nossa vida que são postos exatamente como uma Dalila, para acabar com a nossa vida espiritual e nos afastar através das nossas emoções. Então, toda vez temos que pedir para o Senhor essa amizade. É a amizade que o Senhor tem para minha vida? Esse relacionamento amoroso é o que o Senhor tem para minha vida? Muito cuidado,
Muito cuidado com as pessoas que acessam a nossa alma. Pessoas que acessam a nossa alma, elas podem causar feridas que nos afastam do Senhor. Amém? Sempre na presença do Senhor. Não quer dizer que todo aquele que diz amar Jesus ama. Amém? A Bíblia é clara com isso. Fala que muitos em meu nome expulsarão demônios, curarão pessoas e o Senhor não sabe quem eles são. Até porque não é sobre o vaso, é sobre o azeite que é derramado. O poder está no Espírito Santo e não nas pessoas. Então, pessoas podem clamar e dizer que amam Jesus, mas as suas atitudes e os seus frutos não os têm. Ou seja, que nós falamos ontem, é a parábola da videira da figueira que só tinha folhas, mas não dava frutos. E assim, Sansão. Sansão é um homem que foi predestinado não é uma palavra, um homem com propósito, um homem que nasceu já destinado a servir o povo de Israel, mas ele decidiu servir seus próprios desejos, seus próprios prazeres e pagou um alto preço. Em Juízes 16, conta a história de quando Sansão foi preso, ficou cego e relata ali também a sua morte. Só que antes de dele morrer, Sansão ele fez uma oração ao Senhor. Ele pediu ao Senhor que o Senhor ouvisse a sua oração, que o Senhor ouvisse o seu clamor, ouvisse a sua súplica. E nesse exato momento, Sansão estava sendo exposto à chacota, porque quando Dalila o trai e revela o segredo do seu cabelo, que é cortado mais uma vez, a força de Sansão não estava nos fios de cabelo, estava na obediência, em manter-se da forma que o Senhor pediu a ele. Então, quando Dalila ali fala tudo e Sansão é preso, ela corta os cabelos e aí ele passa por diversas humilhações, chacotas e é colocado ali nos filisteus, aquela festança que fizeram para ridicularizar Sansão. Ele tinha um rapaz que estava meio que cuidando dele e ele pede para que leve até as colunas. E quando ele chega nas colunas para descansar, ele falou que ia descansar, ele faz uma oração de fé. É isso que todos nós precisamos, uma oração com fé, que foi a oração de Sansão, uma oração com fé, uma oração que reconhece a fraqueza e pede a força do Senhor. Foi essa oração que Sansão fez. E em 16:28, na parte A do versículo, diz o seguinte: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só mais uma vez, ó Deus, para que eu vingue dos meus inimigos ou dos filisteus. E ali naquele momento o Senhor ouve a oração de Sansão e a força de Sansão, ela volta. Sansão derruba as colunas daquele prédio e mais de 3.000 pessoas são mortas, soterradas pelos escombros daquela construção. E inclusive os principais comandantes daquele povo, os principais reis e coronéis, sacerdotes, todos eles veem a óbito, inclusive Sansão. E aí, Clécia, como é que ficou o Sansão se ele se suicidou? A palavra de Deus não nos fala nada em relação a isso, mas fala que o que nós temos que levar em foco aqui é: Sansão fez uma oração com fé, com muita fé, a ponto do Senhor ouvir o seu clamor, a ponto do Senhor devolver a ele aquilo que já era dele. O Senhor devolveu a ele acesso que já era dele. Nós já temos, como nós começamos aqui, somos filhos, somos amados, nós temos acesso a toda sorte de bênção, a todo favor, a toda graça que se derrama sobre nós. Peça ao Senhor que você tenha acesso. Senhor, me faz acessar aquilo que eu já tenho para minha vida, aquilo que a tua palavra diz que eu tenho. Amém? E hoje Sansão fez uma oração de fé. Em Hebreus 11 é o que a palavra de Deus diz sobre a fé. Ela nos fala o seguinte: ora, a fé é a certeza, não tem dúvidas, é certeza que das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos, e pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não eram visíveis. É esse o fundamento da fé. É você crer ainda que você não enxergue. E foi o que Sansão fez. Então hoje, o nosso personagem, contei a história para que você compreenda um pouco da história de Sansão. Mas o principal
A principal lição que nós precisamos tirar desse contexto, dessa história sobre a vida de Sansão é a fé. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando, não importa o quão difícil, o quão profundo você chegou aí nessa situação, nesse lamaçal de pecados, de coisas emaranhados, só você sabe onde você chegou, só você sabe. Mas uma palavra, uma decisão torna real tudo aquilo que você ainda não vê. Acabamos de ler aqui, por a palavra do Senhor, ele tornou visível aquilo que não era visível. Assim é a nossa fé. É uma confissão, é uma declaração de fé. Quando nós declaramos Jesus, nós precisamos confessar a palavra. Jesus, eu te aceito como o único e exclusivo Salvador da minha vida, da minha alma, da minha mente, de tudo que há em mim, Senhor. O Senhor é soberano. Então, nesta manhã, que a sua confissão de fé seja igual à de Sansão. Seja com fé, com convicção, com certeza de que o Senhor, ele ouve e ele faz. Ele ouve e ele faz. O Senhor não é nosso mordomo, mas o Senhor tem graça, o Senhor tem favor. Quando nós confiamos e acreditamos que Ele pode fazer. O que quebranta o coração do Senhor, o que faz com que o Senhor acesse, te permita acessar aquilo que Ele já tem para sua vida é a fé. A nossa chave na porta chama-se fé. Vire a chave que já está na porta. Vire a chave através da fé. O Senhor tem para mim e para você toda a sorte de bênção, todo favor, toda graça. Mas só precisa que você acesse a porta certa, que a chave já está lá. É só você virar a chave, que é a fé, é a certeza, é a convicção das coisas que nós não vemos, mas sabemos que existe, porque nós queremos no Deus de palavra, que através da sua palavra tudo se fez, tudo se formou, assim é na nossa vida. Então, nessa manhã, que a oração de Sansão, que a oração com fé, com certeza, com convicção, venha acessar a sua vida, que você reconheça que a sua fraqueza faz com que o Senhor aperfeiçoe o seu poder na minha e na sua vida. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da bondade, da misericórdia do nosso Pai, de amor. Tenha fé, vire a chave, compreenda a sua fraqueza e entregue ela nas mãos do Senhor. E tenha a certeza, a convicção de que o Senhor ouve e de que o Senhor faz. Amém? Fica com Jesus. Um dia maravilhoso.